Gráfica Rápida, eu sou Pedro Galvão, proprietário da Lambda Informática e Gráfica Rápida. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o seguinte: as pessoas ficam com muita dúvida do quanto cobrar para os seus produtos. Alguns até têm medo de passar um preço e ficar acima demais da concorrência, e também passar o preço e ficar muito abaixo da concorrência e acabar tomando prejuízo. Então hoje eu vim dar para vocês uma noção de preços. É claro que você tem que se basear na seguinte coisa: eu sou do Rio de Janeiro, então aqui a minha perspectiva de preço é talvez até um pouco mais cara do que alguns estados. Pode ser que em alguns outros lugares você encontre aí por um preço muito mais acessível, ou não. Alguns lugares, às vezes de interior, onde não tem muita concorrência, pode ser que acabe sendo até um pouquinho mais caro. Eu vou pegar aqui para vocês agora um serviço que eu estou fazendo para poder mostrar, para vocês terem ideia de uma média de preço. Isso aqui é uma pequena apostila, inclusive ela terminou na hora do vídeo. É uma apostila com 60 páginas, tá? A capa, ela é colorida e as demais coisas ela são preto e brancas, tá? E o que acontece? Aqui na minha gráfica, se o cliente quiser imprimir uma folha de papel sulfite em preto e branco, a unidade ela é R$1, independente do preenchimento, desde que seja a folha inteira ou se for só uma parte da folha, se ela for uma impressão chapada ou não. Todos esses tipos de impressões, geralmente, eu coloco ela na minha Workforce ou na minha Brother P4500DW. Vocês não vão conseguir ver aqui, mas é essa impressora aqui. Ela é uma impressora A3 e eu consigo fazer vários serviços com ela. A minha Workforce é uma impressora A4, que também me permite fazer um monte de serviços. O custo médio de uma impressão, aí eu considero o desgaste da minha impressora, mais a luz, mais o papel e tinta, com uma média de 10 centavos. E eu posso dizer para vocês 10 centavos para baixo. Por quê? Você que vai começar a entrar no ramo de gráfica rápida, você vai notar que uma coisa que os seus clientes vão pedir muito é a apostila para fazer. E eu posso te garantir que entre 70% e 90% das tuas apostilas, elas vão ser texto. Existem sim apostilas que vão consumir um pouco mais de tinta, que vão ter algumas imagens, que vão ter aí alguns desenhos, mas eu digo a vocês, isso é minoria. A grande maioria dos pedidos aí é para estudo de concurso, é para estudo de igrejas, é esses afins. Então, você pode ter certeza que a maior parte vai ser texto. Aí você consegue tirar uma média de quantas apostilas você imprime, tá? E quantas apostilas geralmente tem imagem, tá? Eu digo a vocês com folga que uma Workforce, por exemplo, que é uma impressora que tem um alto rendimento e consegue imprimir um número de páginas muito rápido por minuto, não gasta quase nada de tinta. O meu book ele suporta 1 litro, 250 ml por cada tinta. E eu digo a vocês, com uma única recarga eu consigo fazer muita impressão mesmo. Então vamos lá, precificação. Para mim, aqui, a partir de 25 páginas, se for preto e branco, ele já cai para 30 centavos, tá? Ele tem outros valores, se você imprimir 5, se você imprimir 10, mas eu vou falar logo do valor maior. Por que 30 centavos? Lembra que eu falei que 10 centavos é o meu preço de custo? Então eu vendendo a 30 centavos, eu consigo estar ganhando aí pelo menos 200% em cima do meu gasto, tá? Isso aí é o menor valor possível, e lembrando que é em quantidade, em valor unitário vai sair muito mais caro, como eu mostrei na tabelinha aqui, tá? Que ela passou. Então o mínimo que eu recomendo a todos vocês é que seja 100%. Isso se tratando em impressões, tá? Impressões, serviços aí personalizados e em quantidade, em unidade, aí a conversa é bem diferente, o valor fica bem mais caro. De qualquer forma, você vai precisar se atentar se isso aí é o seu valor real. Eu estou passando os meus valores, a minha estimativa de preço que eu gasto com as minhas impressoras. Pode ser que aí na sua gráfica você gaste muito mais do que isso, tá? Então atente-se
calcule direitinho, tire uma estimativa. Ah, como é que eu faço para mim saber o quanto que a minha impressora vai gastar? Você pode fazer os testes de acordo com cada recarga, quantas folhas você imprimiu em média. Geralmente toda impressora ela faz isso, tá? Você consegue fazer isso com impressões chapadas. É claro que você não vai pegar em vão 500 páginas para imprimir com uma folha à toa para poder gastar. Você vai fazer isso aí de acordo com as encomendas dos seus clientes. Comece com o seu preço ali mais alto para você cobrar, ter uma margem com folga, e depois você pode ir reduzindo, criando promoções, tá bom? Se o seu equipamento ele é novo, você comprou por uma recomendação de um canal na internet, ou você comprou de acordo com pesquisas e tudo mais, eu não recomendo você já sair utilizando ele com seus projetos atuais. O seu cliente pode estranhar às vezes com a cor, a qualidade e tudo mais. Vai introduzindo ele aos poucos para ver como é que é a aceitação do seu cliente, o seu gasto, qual é o rendimento dele, quanto é que é o consumo de energia. Isso é muito importante. Muitas pessoas esquecem desses detalhes. Equipamentos, impressora, computador, ar-condicionado, tudo isso gasta um bocado de energia. E pode ser que você tome um prejuízo do gasto invisível. Os gastos invisíveis, principalmente, é a conta de luz. Pois às vezes você tem um equipamento que consome demais a sua energia, você não percebe, e aí você acha que você está ganhando lucro e você está esquecendo. Então, geralmente as impressoras mais modernas, eles têm um consumo médio de quilowatt-hora, quanto que ela vai consumir de acordo com as impressões. Você consegue calcular isso. Infelizmente, nem sempre dá para a gente passar um custo base, porque isso aqui vai depender do quilowatt-hora que você mora. Por exemplo, aqui no estado do Rio, atualmente nós estamos em bandeira vermelha, então o quilowatt está um pouco mais caro. Pode ser que no seu estado não esteja. Tudo isso conta, tá? Então fique sempre atento a isso daí, para você não tomar prejuízos de início. E se necessário, se para você 100% de lucro não é o suficiente para você gerir o seu negócio, você vai ter que colocar mais, 150%, 200%, 300%. Aí vai depender muito de onde você mora, quanto você precisa ganhar, tá? Então eu estou te dando bases de parâmetros para como você iniciar. Nunca coloque o seu produto abaixo de 100%. Pode até fazer sentido quando você tem uma competição muito grande, mas se você for grande, vale a pena uma competição dessa sim. Se você for alguém pequeno, pode ser que você gere esses prejuízos. Por exemplo, você tem que levar em consideração que se você pegar a sua impressora e ali escravizar ela, deixar ela o dia inteiro rodando, isso daí pode ser prejudicial para ela. Ela estraga alguns componentes. Tem que lembrar que impressoras de jato de tinta estragam muito fácil a cabeça de impressão. Claro, muito fácil, dependendo do quanto de impressões você vai fazer. Mas tem algumas impressoras aí que com 300 mil impressões rodadas, a cabeça de impressão já está indo para o espaço. E aí vai ser um custo extra que você vai ter que gastar para reparar a sua impressora, ou às vezes, em alguns casos, até jogar fora e comprar uma nova, dependendo do tipo de impressora. Isso aconteceu agora há pouco tempo com uma das minhas impressoras, que era... Eu tinha a Epson L3150, que eu uso ela para sublimação, e a cabeça de impressão dela se foi. Eu fiz a impressão de uma folha, na outra folha já ficou tudo lascado, não tinha mais o que fazer, e aí eu fui ver o preço do reparo, mais a cabeça de impressão e tudo mais, ficou numa faixa de 500 a 600 reais. Então, para mim, na minha opinião, não compensou. Eu preferi pegar uma nova, paguei R$1.100. Valeu a pena porque agora eu tenho um produto novo e eu ainda vendi a minha antiga, consegui vender ela para uma loja aí que faz, sei lá, desmanche, conserto, não sei, e me pagaram um valor nela. Inclusive, eu sei que não é o título do vídeo, não é para isso. Eu estou vendendo as tintas originais que vieram com ela, tem as 4, tá? Só peguei uma para mostrar. Se alguém tiver interesse, deixa um comentário aqui que está à venda no Mercado Livre. Então esse é um vídeo base, só para você ter ideia como e quanto você pode cobrar pelos seus produtos. Eu estou disposto a trazer também outros vídeos mostrando outros produtos, o quanto você pode cobrar. Mas é claro, você pode usar essa média aqui que eu te falei para qualquer produto. O importante é que você tem que ter noção que o seu produto, você não pode desvalorizar demais o preço do seu produto, também para você não ter uma concorrência desleal com os seus concorrentes, mas você também não deve valorizar ele ao topo, ao máximo que você quer, porque isso aí pode ser prejudicial e afastar cliente. É claro
que bom atendimento, prazo rápido, qualidade, tudo isso conta. Mas o preço também vai contar, porque às vezes vão ter algumas pessoas que vão fazer um serviço de qualidade tão bom quanto o seu, mas vão ter um preço melhor. Então, cative o seu cliente. Eu sei que às vezes existem alguns clientes que a gente pode até cobrar um pouco mais, que são bons pagadores, não se importam com o preço, mas isso aí vai muito de cliente para cliente, tá bom? E ainda digo uma coisa a mais para vocês. Algumas gráficas utilizam um sistema de cobrar mais caro de acordo com a demora. O que isso quer dizer? Se eu for entregar um produto muito rápido, eu vou cobrar um valor, e se eu for demorar para entregar esse produto, eu vou cobrar ele mais barato. Pode ser que isso seja útil em alguns lugares. Para mim aqui, eu não utilizo essa metodologia. Eu já faço um único valor para independente do prazo. Eu dou o meu prazo para o cliente, se ele aceitar, beleza. Ah, mas eu preciso do produto para hoje. Se eu tiver disponibilidade para entregar hoje, eu vou entregar hoje. Eu não vou passar na frente de ninguém. Agora, se eu tenho um cliente que eu pedi a ele 48 horas de prazo para entregar aquele produto, ou 72 horas, dependendo do produto, eu sei que eu ainda tenho prazo disponível, eu coloco um cliente que está com mais prioridade na frente, porque eu sei que aquelas 72 horas que eu pedi a ele, eu vou entregar tranquilamente. Agora, se não, ele vai ter que aguardar, ou então, infelizmente, ele vai ter que procurar outro lugar. Eu acho que não é justo você cobrar um valor a mais só para acelerar o serviço do cliente. Se você pode fazer, então faça. Até porque ele talvez leve isso aí em consideração nas próximas compras. Ele vai falar assim, bom, aquela gráfica ali, ela geralmente é mais rápida. E ele cobra o mesmo preço que o meu concorrente cobra. Só que o meu concorrente, ele coloca uma taxa para poder acelerar o serviço. Pô, eu vou fazer nele. Então, na minha opinião, você cativa o cliente dessa forma, criando ali alguns mecanismos, fazendo o capitalismo trabalhar. Eu acho que vale a pena você usar essa metodologia, mas se você acha que vale a pena também cobrar uma taxa para acelerar o serviço, beleza, faça isso. Vou dizer que é um método que dá muito certo, muita gente utiliza, tá? Tem gráficas aqui perto que utilizam esse tipo de serviço e beleza. Isso aí, se você fizer ou não fizer, isso não é desleal. Isso é uma regra do seu negócio. E cabe cada um aí instalar ele no seu negócio da melhor forma possível. Aí você vai decidir o quanto você vai querer colocar de taxa ou não. Se for colocar alguma taxa para acelerar esse serviço, para entregar ele mais rápido, alguns lugares utilizam aí 10, 20% em cima do produto, ou até o quanto você achar, o céu é o limite. Você só tem que ter noção que talvez você perca aí algumas vendas por conta disso, tá bom? Ou então, se o seu cliente já tem muita pressa, costume dizer a ele o seguinte, olha, a minha metodologia de trabalho é a seguinte, se você tem pressa, encomende pelo menos com alguns dias de antecedência. Ou algumas gráficas daqui fazem dessa seguinte forma. Encomendas elas são aceitas com pelo menos 2 semanas de antecedência. Então, se você quer um produto para o dia 10, você vai ter que pedir 2 semanas antes no mínimo, tá? É a regra de negócio. Por mais que para você não faça sentido, para aquele empreendimento ali, faz sentido. Às vezes, algumas gráficas também acabam terceirizando. É uma coisa que eu vou trazer um vídeo só falando de terceirização para vocês. Muitas gráficas utilizam, eu utilizo pouquíssimo, eu prefiro dispor das minhas próprias ferramentas. É claro que, se eu for falar de panfletos, por exemplo, panfleto no papel colchê, nunca uma Workforce, nunca uma Brother, nunca a minha HP monocromática, ela vai competir com uma máquina de offset. Chega a ser ridículo. Se eu for imprimir aí uma tiragem de 5.000 panfletos, o meu preço de custo, ele já sai muito mais caro do que o preço de venda numa máquina offset, onde o cara vai colocar lá 1.000 panfletos em uma única tela e vai imprimir tudo de uma vez. Mas aí isso é assunto para um outro vídeo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Você não tinha noção do quanto cobrar, ou se você acha que o seu valor está muito caro e isso está afastando o cliente, eu espero que o meu vídeo tenha te ajudado aí, te dar uma direção, um escopo, tá bom? Se você tem uma sugestão de vídeo, deixa aqui nos campos dos comentários que vai me ajudar muito a criar novos vídeos e trazer aí conteúdos, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos vocês, um abraço e até a próxima.